Oi, beleza? Falemos hoje de análises gramaticais. E assim mesmo no plural, porque nós vamos falar de análise morfológica, análise sintática e análise semântica. Então, vamos olhar as 3 frases que estão ali na lousa. Por sinal, lembrando minha amiga particular e seguidora do professor Denão nas redes sociais, Elaine Bernardo de Lindóia, eu vou usar a frase que ela disse que acha charmoso quando eu falo. E eu adoro ser charmoso, então eu vou usar a frase dela. Tendo por base as 3 frases, vamos fazer comentários morfológicos, sintáticos e semânticos. Nesse primeiro momento, vamos apenas observar a palavra sem terra. Essa palavra, ela tem uma estrutura interessante e a partir dela eu vou dar até uma dica para os estudiosos, curiosos, né? Que é a consulta ao VOLP, V-O-L-P, VOLP, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. O VOLP é uma instituição da Academia Brasileira de Letras, da ABL. Academia Brasileira de Letras fica lá no Rio de Janeiro, tem Biblioteca Nacional. A academia foi fundada por Machado de Assis. Teve Raquel de Queiroz como a primeira mulher participante da Academia Brasileira. E a academia tem o VOLP. Então, se você entrar no Google e escrever VOLP, vai já linkar lá para a academia. O VOLP é um vocabulário oficial da nossa língua. Ele vai ter mais de 300 mil palavras cadastradas lá. Porém, ele não é um dicionário. Se você quiser saber o que a palavra significa, precisa consultar um dicionário. Ali vai mostrar apenas se ela está ou não dentro do vocabulário ortográfico oficial. Então, a palavra sem terra está lá, grafada desse jeito, com hífen. E lá ela apresenta a classificação morfológica, do ponto de vista das classes e palavras, de adjetivo. Porém, ela pode ser utilizada como substantivo, que é o que acontece nessas 3 frases. O VOLP também diz que sem terra é um adjetivo de 2 gêneros e de 2 números. O que significa isso? Que nós vamos utilizar a mesma forma, portanto, sem alteração morfológica, tanto para o masculino quanto para o feminino, porque ela é de 2 gêneros. Então, diremos o sem terra e diremos a sem terra. E como ela é de 2 números, nós vamos usar a mesma palavra sem alteração morfológica, sem alteração na forma. Portanto, sem colocar o S, tanto para o plural quanto para o singular. Então, diremos o sem terra e diremos os sem terra, a sem terra e as sem terra. Beleza até aí? Bom, aí nós vamos observar aqui a primeira oração e depois a segunda e a terceira oração como se fosse um parzinho. O que eu quero, nesse momento, considerar e peço que vocês observem comigo. Em cima, nós temos uma informação muito mais objetiva do que ocorre no par de frases de orações de baixo. Aqui em cima, sem terra mora no tanquinho. É uma frase que simplesmente informa uma situação. O sem terra mora no tanquinho. Aqui tanquinho está em letra maiúscula, portanto é um substantivo próprio. Eu vou saber que ele é nome de algum lugar. Se eu não sei o contexto, essa frase está aqui deslocada, ela está nos ajudando aí para algumas análises. Eu não sei se tanquinho é um sítio, é um bairro, é um lugarejo, mas eu sei que ele é um nome próprio, porque é um substantivo próprio. Então eu tenho aqui uma objetividade na informação. Nas 2 orações abaixo, que formam aqui então um par, nós vamos retomar isso mais detalhadamente depois, nós temos uma informação subjetiva. Por quê? Nós temos nas 2 orações 2 verbos diferentes, um verbo em cada, com significados semelhantes, mas diferentes. O verbo ocupa e o verbo invade. Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro bloco, nessas primeiras considerações, nós observamos a palavra sem terra e nós observamos a objetividade presente nessa informação e a subjetividade presente nessas 2 orações que tentam passar a mesma informação. Beleza?
Vamos hoje falar de análise morfológica e análise sintática. O trabalho agora é mais com as duas orações de baixo. Podemos deixar a de cima quietinha lá. Se a gente olhar aqui do ponto de vista morfológico, numa análise bem simples, só falando de classes de palavras, sem entrar muito na análise da morfologia, somente classe de palavras, nós vamos ter na primeira oração um substantivo, um verbo no presente do indicativo e um substantivo. E na segunda oração, um substantivo, um verbo no presente do indicativo e um substantivo. Ou seja, do ponto de vista morfológico, as duas orações são idênticas. E do ponto de vista sintático, na primeira oração, nós temos um sujeito simples com uma palavra apenas, que é a palavra nuclear, só tem um núcleo, portanto, um sujeito simples, sem terra. O sujeito pode ser simples, composto, desinencial, oculto ou elíptico, indeterminado e inexistente. Aqui, um sujeito simples. Um predicado verbal, porque esse verbo demonstra uma ação. O predicado pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. No caso, o verbo de ação, predicado verbal. Então, temos um predicado verbal. Esse verbo que indica uma ação é um verbo transitivo direto, portanto ele tem um objeto direto. Então nós temos sujeito simples, predicado verbal, verbo transitivo direto. Obviamente, se ele é um verbo transitivo direto, ele requer e tem um objeto direto. A palavra fazenda é o objeto direto da ação ocupar. Na oração de baixo, sujeito simples, predicado verbal, verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, ele tem um objeto. A ação requer um objeto. Esse objeto é o substantivo fazenda. Então, sujeito simples, predicado verbal, verbo transitivo direto, objeto direto. Ou seja, do ponto de vista sintático, as duas orações são idênticas. Concluímos que na análise das classes de palavras, ponto de vista morfológico, e da análise sintática, ponto de vista sintático, as duas frases representam a mesma estrutura. Daqui a pouquinho falaremos do ponto de vista semântico, beleza? Então, vimos análise sintática e vimos análise morfológica. O que eu acho muito interessante a gente pensar, e acho que as escolas de maneira geral deveriam sempre trabalhar, é como que a análise sintática e a análise morfológica podem ser nossas aliadas na compreensão do texto, na interpretação do texto, no alargamento da nossa capacidade de interpretação de texto. Como que nós podemos, com o auxílio da análise sintática e da análise morfológica, ampliar o nosso modo de ler e, portanto, o nosso modo de ler o mundo, não apenas reproduzir as palavras que estão na nossa frente. Nós vimos momentos anteriores que, do ponto de vista morfológico e do ponto de vista sintático, classes de palavras e função de palavras, nós temos estruturas aqui idênticas. Vamos pensar um pouquinho o que isso significa do ponto de vista semântico. O que é semântica? Semântica é o significado, o sentido. A análise semântica é interpretação de texto. É o que eu entendo quando eu leio um texto. Muito importante nesse momento é saber o que o outro quer que eu entenda quando eu vou ler um texto. Eu posso entender algo diferente do que aquilo que o outro quis que eu entendesse. Eu preciso estar atento ao que o outro quis que eu entendesse, para saber se realmente entendo aquilo ou se entendo outra coisa. Então, vamos olhar agora para os dois verbos das duas orações, um verbo em cada oração. Na primeira oração é apenas esse par, a de cima ela só exemplificou para nós a linguagem objetiva e a linguagem subjetiva, ou pelo menos o nível de subjetividade presente em cada oração. Vamos olhar esse par de baixo, essas duas orações de baixo. Aqui nós temos os dois verbos transitivos diretos, ocupa e invade, conjugados no presente do indicativo. Os dois verbos têm o sentido de preencher um espaço. Ocupar é preencher um espaço, invadir é preencher o espaço.
Mas gostaria de chamar a atenção para o fato de que o verbo invadir é diferente do verbo ocupar quando indica o sentido de preencher o espaço, porque aqui existe a ideia de força, até em alguns casos a ideia de violência. Portanto, ocupar não é invadir. Ocupar é preenchimento de um espaço por vias naturais, normais, combinadas ou apropriadas, próprias. Invadir não. Invadir pressupõe a ideia de algo indevido, a ideia de algo forçado. Vejam, se num final de semana pessoas entram no meu quintal, preenchem o espaço do meu quintal e tiram de lá algumas coisas ou mexem e quebram algumas coisas, certamente eu direi que pessoas invadiram o meu quintal, não que ocuparam. No entanto, se eu receber os meus filhos para almoçar em casa no final de semana e eles então entram na sala de jantar, preenchem o espaço da sala de jantar e ali comigo tomam a refeição, eu não direi que os meus filhos invadem a sala de jantar. Eu direi que os meus filhos ocupam a sala de jantar. Então, percebam claramente que ocupar não é invadir. Mais importante perceber que essas duas informações estavam em jornais diferentes dizendo de uma mesma situação. O que o autor dessa frase quer que eu pense e o que o autor desta frase quer que eu pense. O que o escritor desse título pensa sobre sem terra estar em uma fazenda? E o que o escritor desse título pensa sobre o fato do sem terra estar numa fazenda? Porque um escolhe o verbo ocupar e outro escolhe o verbo invadir. Percebam que há um posicionamento sociocultural e político na escrita, na escolha da palavra que vai ser colocada em cada situação. Isso é uma análise semântica simplista, mas a dica, prestem atenção no que querem que nós pensemos e depois vamos ver se realmente pensamos o que querem que pensamos. Beleza?